Apóstolos, o capítulo de número 10, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 32. Nós vamos ler alguns versículos aqui, para a glória e honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aquele que achou Atos 10, 32, diga amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, e este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o tem e o faz até justo. A palavra que enviou os filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como, pois, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, ao qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Pode se assentar, louvando a Deus, glorificando o Senhor e exaltando o seu santo nome. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos mais uma vez, ainda no ano de 2024, em um culto abençoado aqui nessa igreja, Assembleia de Deus de Vila Nova, setor Vila Pedroso, um culto de missões. E como já foi falado aqui, pelos que me antecederam, foi profetizado, foi orado, que Jesus tem coisas poderosas. Quem acredita que Deus tem coisas poderosas para fazer? Deus está aqui. Agradeço a César, agradeço ao pastor, a pastora, aos amigos, a todos que estão aqui presentes. Amém? Então, vamos lá, amados. O Espírito Santo colocou no meu coração esta palavra enquanto eu meditava pedindo a direção dele para falar neste culto de missão. E Deus colocou esse texto que está em Atos 10. Esse texto, por sua vez, ele vem falando sobre a vida de Cornélio e de um fato que aconteceu que também atingiu a vida do apóstolo Pedro e de outras pessoas envolvidas. A princípio, nós sabemos que no capítulo 10, nos seus primeiros versículos, não que nós lemos, a Bíblia fala que Cornélio, ele era um centurião romano. E o que era um centurião romano? Ele era um comandante de aproximadamente 100 soldados romanos. E ele era uma pessoa de destaque no meio romano e também entre o povo judeu. A Bíblia fala que ele era um centurião, ele era um comandante, tomava conta de aproximadamente 100 soldados romanos, e também a Bíblia fala que ele era muito querido pela população de onde ele vivia. Ele era muito querido em Cesareia de Filipe, aonde ele estava. A Bíblia fala que ali toda a população via que, muito embora ele fosse romano, que muito embora ele fosse militar, que muito embora ele fosse alguém que tinha uma posição elevada, mas ele temia Deus, e a Bíblia fala que ele tinha um bom testemunho diante de toda a sua vizinhança. Ora, não obstante a isto, a Bíblia fala também que um belo dia, enquanto ele orava, ele jejuava, a Bíblia diz que ele teve uma visão. E nesta visão, nesta revelação de Deus para ele, um anjo aparece para ele e fala assim: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas estão chegando diante de Deus. Tudo que você tem feito tem chegado diante do Senhor. Então agora
manda chamar a Simão, cujo nome também é Pedro, e manda ele vir até você, porque ele tem algo para te anunciar. Em primeiro ponto, o que eu quero falar para você aqui, já de primeira mão, na introdução desse culto de missão, dessa mensagem, a Bíblia fala que Cornélio era um homem de destaque. A Bíblia fala que ele era um homem que estava numa posição elevada. A Bíblia fala que ele era um homem que era bem sucedido financeiramente, materialmente. Ele era um homem também que era bem representado. Por quê? Porque ele temia ao Senhor, guardava a palavra e ele tinha um bom testemunho como servo do Senhor. Eu quero falar para você que, muito embora tenhamos dinheiro, tenhamos uma posição, sejamos bem sucedidos secularmente, mas se não tivermos uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de testemunho para com a obra do Senhor, nosso dinheiro, nossa fama, nossa posição não representa nada. Talvez você seja uma pessoa bem simples financeiramente, talvez se virar de cabeça para baixo, não caia um centavo do teu bolso, mas eu tenho certeza, se tu estiver temendo e buscando a Deus, Deus está ouvindo a tua oração aqui nessa noite. Por que a Bíblia fala em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto? Por que a Bíblia fala em Jeremias capítulo 29, versículo 13, assim, buscar-me-eis, ele me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Por que a Bíblia fala, Evangelho de Mateus, o capítulo 7, o versículo 7, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Quem está batendo aqui orando para sentir o Deus? Então, a Bíblia falou que Deus estava vendo a atitude de Cornélio, o seu testemunho, a sua oração, o seu jejum e o seu clamor. A Bíblia fala que um anjo se revelou por vontade de Deus e falou, vai até Simão, cujo sobrenome é Pedro. Aquele Pedro que está em Mateus 16, cujo qual Jesus falou, tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra Jesus edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Bíblia fala que ele pegou, chamou seus serviçais e falou tudo o que aconteceu da revelação e pediu, mandou para buscar Pedro aonde ele estava. Aonde Pedro estava? Pedro estava numa cidade marítima, ele estava com o xará dele, mas diferentemente dele era Simão, o curtidor. Ali ele estava passando um período com Simão, que evidentemente era uma pessoa convertida, evidentemente era um colega de trabalho porque era pescador, evidentemente era uma pessoa que buscava Deus. A Bíblia fala, não obstante a isso, Deus também se revelou a Pedro. A Bíblia fala que ele estava orando na hora nona, 3 horas da tarde, ele teve uma visão. E que visão foi essa? A Bíblia fala que o lençol veio nas 4 pontas amarrado e apareceu um monte de animais que, pela lei de Moisés, pela lei do Antigo Testamento, pelo Pentateuco, não podia comer. Então Pedro viu aquela visão, ficou atordoado e falou, Senhor, o que significa isso? Porque ele era judeu, conhecia o Pentateuco, conhecia a lei de Moisés, conhecia a Torá. Ele falou, Senhor, eu não posso comer esses animais. E a voz falou assim, pode comer esses animais, pode matar e pode comer. Porque como pode dizer tu que não pode, ou que é imundo aquilo que eu tornei puro? Eu quero abrir um parêntese aqui para você, para te dizer, quando Deus te revelar algo, você acredita. Quando Deus te mostrar alguma coisa, pode confiar. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, você pode fazer, porque a Bíblia fala em Números 23:19, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não cumpriria, viria ele e não velaria. Se Deus mandou você sair de madrugada, pode sair de madrugada. Se Deus falou para você orar, você pode orar. Se Deus falou para tu ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia. Deus realmente, tudo que ele manda tu fazer é porque tem vitória, tem bênção, tem algo garantido para você. Rapaz, e enquanto ele está ali tentando compreender o que estava acontecendo,
chega aquelas pessoas que foram enviadas para chamar Simão Pedro. Ele chega na casa de Simão Curtidor e fala: olha, o Cornélio, que já era bastante conhecido, que é certo, que ali teme a Deus, ele está pedindo para você comparecer, para você vir conosco, para ir na casa dele. A Bíblia fala que Pedro não hesitou, a Bíblia fala que Pedro não questionou, a Bíblia não fala que Pedro tentou indagar, tentou questionar, não. Imediatamente Pedro foi para a casa de Cornélio. Ali nos versículos que nós não lemos, mas no texto, a Bíblia fala que Cornélio, nesse meio tempo, chamou sua família, que também temia a Deus, chamou os vizinhos, que viam o testemunho e também temia ao Senhor. É como se ele dissesse: Pedro vai vir pregar, Pedro, o homem de Deus, Pedro, aquele que Deus chamou ele, Pedro, o apóstolo, aquele que estava andando com Jesus o tempo todo, é Pedro que vai pregar. E ele conseguiu reunir toda a vizinhança, os seus parentes, para fazer um culto no lar, para ouvir Pedro pregar. E eu tento imaginar, isso é uma conjectura, um pensamento meu, o que será que Cornélio falou para o pessoal se reunir na casa dele para ouvir Pedro pregar? Ele deve ter falado mais ou menos assim: Pedro é aquele que negou Jesus ali antes do galo cantar, e ele depois se converteu de verdade. E o que aconteceu? É só você ver o que ele fez. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando veio o Espírito Santo sobre aqueles que estavam orando, 120 que estavam no cenáculo. O que aconteceu? Aconteceu porque em Joel 2,28, que o Senhor, após subir, derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E ele fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e vossos velhos terão sonhos. E ele se levanta balbuciando, e alguns que não entendiam, alguns que não criam, alguns que não estavam na direção do Espírito, falou: olha aquele grupo ali, está todo mundo bêbado, está todo mundo cheio de mosto. Então Pedro se levanta no meio da multidão, e o pessoal ouvindo Cornélio falar sobre isso. Ele fala assim: ninguém aqui está cheio de mosto, ninguém aqui está bêbado, ninguém aqui está mamado, não. Sabe o que está acontecendo? A profecia de Joel 2,28, nós na verdade estamos cheios do Espírito e da presença de Deus. É isso que está acontecendo. A Bíblia fala que ele começou a pregar e aproximadamente na sua primeira pregação se converteram e foram batizados no Espírito aproximadamente 3.000 pessoas. E ele está falando: eu quero te dizer, o Espírito fala no meu coração, nessa noite aqui não é uma noite qualquer, não porque eu estou pregando nada disso não, mas é porque Deus ele marcou um encontro comigo e contigo para dizer: eu não tiro você à toa, porque a presença dele vai te encher aqui neste lugar, para todo mundo pregar, evangelizar, tu orar, pessoas vão se converter, vidas vão ser tocadas, pessoas vão ser tomadas pela presença do Espírito. Apenas chega não, porque Deus vai te usar para a glória. Tenta imaginar o pessoal do olho desta mãe: nossa, é verdade, é Pedro, o discípulo, aquele que arrebatou aproximadamente 3.000 pessoas. E o que mais ele fez para a gente ouvir esse camarada? Olha, diz que a unção estava tão grande, ele era tão cheio, que ele foi orar no templo, e quando chegou no templo tinha um homem pedindo dinheiro. Ele falou assim: me dá uma moedinha. João olhou para ele: rapaz, que moeda o quê? Tenho algo melhor para você. Eu não tenho prata, não, eu não tenho ouro, não tenho nada, mas o que eu tenho de tu é melhor que prata e ouro. O quê? Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. O homem levantou e até hoje está dando glória para o nome do Senhor. Deus vai te levantar aqui nesta noite como pregador, Deus vai te levantar no Espírito e no poder para fazer coisas extraordinárias. Nossa, é verdade, Cornélio. Eu estou me lembrando. Ele não para por aí não. A coisa estava tão séria que ele já não estava nem orando pelo pessoal. Ele não botava a mão na cabeça de ninguém, como está em Marcos capítulo 16, versículo 17. Não, ele não tem que estar lá, Cornélio. Olha, lá está escrito assim: e no nome dele expulsaria demônio, falaria na barriga, pegaria serpente, e se bebesse alguma coisa mortífera, não ia fazer dano nenhum. O que ele fazia? Ele falava assim: ó, eu estou hoje passando do lado de cá, o sol está aqui. E o que acontecia? O sol batia, a sombra dele pegava, começava a levantar paralítico,
chegar. E a Bíblia fala que Pedro, quando vê Cornélio, que era um gentil, Cornélio que não era alguém da circuncisão, Cornélio que não era alguém que era judeu, veja bem o porquê. Você lembra ali em 1 Samuel, capítulo 17, quando Golias, junto com o povo filisteu, começa a ameaçar o povo de Israel, e a Bíblia fala que 40 dias ele ficava desafiando se tinha algum guerreiro, se tinha alguém para lutar com ele naquele vale, e a Bíblia fala que ninguém aparecia, e nós sabemos da história, quem aparece para levar comida para os irmãos? Davi. E Davi, ele compra o barulho, ele fala que vai lutar, e ele vai lutar. E quando ele chega para lutar, o que ele falou para o pessoal? Não fica preocupado comigo não fica triste não, nem fica preocupado com nada. Por quê? Porque Deus é comigo e não é com esse circunciso. Por que ele falou isso? A circuncisão era um sinal que começou lá em Abraão, que separava as pessoas que eram de Deus e aqueles que não eram de Deus. Todos aqueles que nasciam ainda no 7º dia quando criança, ia lá o homem de Deus, o sumo sacerdote, e cortava o prepúcio da criança, como uma marca de alguém que é de Deus, como uma marca de alguém que tem comunhão com Deus, como uma marca de alguém que a presença de Deus está. Eu quero te abrir um parênteses neste momento e falar: o Espírito fala ao meu coração. No dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo marcou você, separou você e selou você. É por isso que você está sentindo a vontade de glorificar a Deus nesta noite. É por isso que você está sentindo a presença de Deus. Aleluia. A Bíblia fala, ele não quer circunciso, quer dizer, não tem aliança, não tem comunhão, não anda comigo, e ele vai perder a batalha. Quem não tem comunhão é a derrota certa. Quem não tem comunhão, com certeza vai cair. E Pedro, entendendo isso, o que ele falou? Como é que pode? Eles são gentios, não são judeus. Como é que pode a graça de Deus alcançou também a Cornélio, alcançou também a este homem, alcançou porque Jesus não veio para um grupo qualquer, Jesus não veio para um grupo seleto, Jesus ele veio para os seus, mas a Bíblia fala que os seus o rejeitaram, mas todos quanto creram no nome do Senhor, foi lhe dado o poder de ser chamado Filho do Deus Todo-Poderoso. É por isso que Paulo falou no capítulo 10, versículo 13, 14 e 15, assim, da carta aos Romanos. Ele fala assim, 10, versículo 13, 14 e 15. Ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele questiona, porque ele é um missionário, um pregador do Evangelho. Ele falou: como crerão se nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anuncia boas novas, quão formosos são os pés do que prega a palavra no teu trabalho, prega a palavra na tua escola. O Espírito de Deus está aqui, nos crescendo mais ainda da confusão para pregar. Quem está pregando? Vai sentir a presença de Deus. Rapaz, então ele não entendeu. Você lembra quando Jesus ele foi ali no seu começo de ministério, ali no capítulo 3 de Mateus, versículo 16, João está batizando no deserto da Judéia. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico de boca aberta. Você sabe por quê? Nós estamos aqui perto da quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo um momento onde o robô já está conversando, o robô já está ficando na cozinha, o robô já está fazendo o trabalho que o ser humano faz. Todo mundo sabe disso. Estamos na era de tudo digital. Você conversa com qualquer pessoa, conversa com o robô, qualquer coisa que é fácil, prática e rápida. Agora tenta imaginar, você vai pregar a uma divulgação online, você usa Facebook, você usa WhatsApp, você usa Instagram e outras redes sociais. Agora João Batista não. João Batista na época dele não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Twitter, não tinha nada. E Jesus falou: tu foste ver o deserto como uma cana que se está balançando, porque João Batista ele tinha um cinto de couro e pé de camelo, ele era magro, porque ele só comia mel e gafanhoto, era a dieta dele. Você não fez o quê? Lá no deserto, uma pregação rústica, não é uma pregação bonita, não é uma pregação teológica, não é uma pregação com uma linguagem bem erudita no vernáculo do nosso idioma, é uma pregação: arrependei-vos, raça de víboras, porque a chegada a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, raça de víboras, porque o deixado está para cortar a árvore. Toda árvore que der fruto e não der fruto será
O joio ele vai queimar, mas o trigo ele vai matar no seu celeiro. Essa era a pregação. E o sábio que profecia, 5.000 pessoas ia ver João Batista. Acabava a minha pregação, o pessoal pode batizar, eu quero ir para o céu. Já saía convertido na hora, era titã, já saía com glória de Deus. A Bíblia fala que naquele grupo aparece Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16. Ele aparece ali, e quando João Batista olha e fala: não, eu não sou digno, mestre, de tocar em você. Quem sou eu? Quem sou eu para batizar o Senhor? Não é aquele que foi profetizado em Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu. Menino porque era obra do Espírito na barriga de Maria, e o filho porque é o filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque o menino nos nasceu, o filho nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e Deus forte. É esse que está aqui nessa noite. Rapaz, é você. Eu não posso. Você é aquele que foi falado pelo profeta Isaías, capítulo 53. É você. Eu posso ver, eu sei que é você. Quem deu crédito à nossa pregação, para quem foi manifesto o braço forte do Senhor, porque ele vem crescendo como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer em formosura que agradássemos, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É esse que está diante de Jesus que está aqui nessa noite. Rapaz, ele entendia que ele estava ali. Aí ele falou: olha, irmão, é necessário cumprir toda a justiça. Sabe o que eu entendo com isso? É que não tem meio termo no reino de Deus. Próprio Jesus falou em Mateus 5:37, você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Sim, sim, não, não. Passou disso, não é procedência do maligno. Não tem essa de Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Mateus 11:30, Jesus falou: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não junta, se espalha. No capítulo 4 de Tiago, versículo 4, ele fala assim: adúlteros, adúlteras, infiéis. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não sabeis vós, o Espírito Santo roga a vós para crermos que habita em vós, esse único de vós. O Espírito está falando: você não tem amizade com o mundo, você não é do mundo, você é aquele que criou sobre a terra, que tem uma vida com você, Jesus. Ei, quando a aleluia. A Bíblia fala que ele falou: tudo bem, você vai ser batizado. E quando ele é batizado, capítulo 3, 16 de Mateus, versículo 17 em diante, ele fala: e assim que ele foi tirado de dentro do Rio Jordão, veio do céu a luz, parou sobre ele uma pomba, e uma voz dizia: esse é meu filho amado, em quem você compraz. Ali estava sendo cumprido. O Espírito de Deus toca no meu coração, sempre que está aqui, que Deus está falando conosco. Ele vai cumprir promessas de Deus na vida daqueles que estão aqui nesta noite. Aqueles que estão com Deus aqui, vai glorificar Ele, porque hoje é noite, não de uma coisa qualquer, mas é noite de promessa, é noite de palavra, é noite de Deus, rapaz, ele sai dali, todos estão convictos que ele é o Filho de Deus. Então Pedro está entendendo, Pedro está compreendendo. O apóstolo Paulo entendeu por bem isso, que ele escreve que os gentios, os judeus agora de Jesus, eles são afiliados não pelas obras, porque o judeu acreditava que tudo para entrar no céu era pela obra, era andar correto, mas ninguém conseguia andar correto. Lembra que está em Romanos 3:3? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 5, versículo 20 de Romanos, já dando a resposta. Ele falou: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez você entrou no culto hoje aqui, até me enxuruca. Talvez você está aí, poxa Deus, tu está aí falando do louvor, está falando da pregação, mas o Senhor sabe que eu estou aqui machucado, estou cheio de problemas, no trabalho, em família, em casamento. Eu já estou fazendo besteira, eu já estou aqui na raiva, eu já estou na hora da raiva falando um monte de coisa que não era para falar. Poxa, que coisa que não era para postar. Não tem problema não, tu pode estar até ferido, machucado, triste com seus erros, mas hoje aqui nós vamos te falar: a graça dele vai te levantar aqui nessa noite, a graça dele vai te levantar aqui nessa noite. Preste atenção comigo, a graça
por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é meu muito saber, não é meu tempo de oração, não é meu tempo de igreja, não é o tempo de conhecimento bíblico e teológico, não é nada disso, nem eu da escola. O que vai me salvar é minha vida com Jesus e a graça dele e o sangue poderoso dele. Não é tanto que foi dado nada de Jesus. Nós finalizamos a graça. O próprio Jesus estava crucificado. A graça é um fenomenal. O cálice de Deus. 2 bandidos, Lucas 23, versículo 39 a 43. Vamos começar com o teu filho de Deus. Desce aí, a culpa é de lado, desce aí. Tudo aí, desce aí. O outro olha. O pior tipo de punição que existia naquela época não era para qualquer um. Fala, cala tua boca. Esse está aqui porque não fez nada. Nós fizemos, nós somos dignos da punição. Ele não. Ele não tem pecado. Ele não cometeu erro. Ele falou que na boca dele não houve engano, não houve injustiça, não houve mentira. Ele está lá totalmente destruído pelos nossos pecados, como a Bíblia fala, pelas nossas transgressões. E ele olha para aquele homem que ele olha para Jesus e fala: lembra-te de mim. Ele está falando: me perdoa. É isso que ele está falando: lembra de mim, eu sei que é o filho de Deus, quando chegares no teu reino. E a resposta de Jesus: se algum de nós aqui, se alguém xinga algum de nós aqui, deve não ter gente de bebida. Não é verdade? Tem dia que a gente não está com paciência, não é? Não é verdade? Dependendo se tocar na ferida, tem irmão que é tão bravo, fala assim: me dá o carro. Está lascado, tipo de pressão, não é? Eu falo com experiência própria, tá? Não é? Houve uma coisinha que você olha a porta, tu já não gostou, bateu, levou. Aquele versículo da Bíblia dá uma face da outra, a pessoa já até pula, porque não aguenta. Eu até piso no teu carro, não é? Fala a verdade. Porque tem muitos de nós vivendo no mundo, não levava desaforo para casa. Ela não é? Está fazendo fofoca. Ah, quem é? Eu vou lá agora, vassoura. Aí chegava na casa da pessoa, e essa pessoa é rabo de arraia, tesoura voadora, pescotava, o pau quebrava. É uma verdade. Aí você entrou para a igreja e hoje você luta. Olha o que Jesus está fazendo com aquele homem. Ele está mostrando que a misericórdia é crucificado, sem cometer pecado, injustiçado, caluniado, invejado. Ele olha e diz: hoje mesmo, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, não vai ser daqui, não é passado, não. É aí a vista. Hoje mesmo está comigo no meu reino. É a graça de Deus. Pedro aqui está entendendo Paulo. Aí ele vem aqui, chega na casa de Cornélio, olha para Cornélio e começa a pregar para Cornélio o que Jesus viveu, o que Jesus passou, o que Jesus ensinou e o que Jesus queria que nós praticássemos e que venhamos praticar na igreja atual. Ele fala, que é o versículo que eu quero concluir: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, versículo 38 do capítulo 10, com Espírito Santo e com poder, ao qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, que Deus era com ele. Primeiro Deus ungiu. Lembra lá, Isaías 61? Lucas 4,18. Jesus chega dentro do templo, dentro da sinagoga. Chega na sinagoga, dão para ele outro livro. Não é igual a Bíblia que a gente tem hoje, não, tudo bonitinho, capítulo e versículo. E mesmo assim a gente ainda toma um sacode para achar o capítulo e versículo. Não é verdade. Se mandar procurando o profeta menor, a gente toma uma surra aqui, todo mundo junto, não é? Um dia eu fui na igreja pregar, estava sentado, não é brincadeira, sério. O irmão levantou e falou assim: pastor, a igreja chegou, vamos olhar aqui no livro. Eu, com a Bíblia na mão, o livro de Ramos. Eu falei: poxa, e olha que daqui é católica, já li várias, né? Eu falei: tem um livro de Ramos. Ah, pastor, meu filho, eu acho que está falando a carta de Paulo e Romano, né? Ele é isso que o de Ramos a gente me achava. Muitas das vezes a gente toma um sacode. Aí Jesus pega o rolo, pergaminho, abre certinho no sábado, Shabbat. Ele olha essa coincidência. Não existe coincidência. Tudo que acontece é a mão de Deus trabalhando na nossa vida. Ele olha e fala: hoje se cumpre essa profecia. Qual? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a libertar os cativos e oprimidos,
e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele acaba de falar, todo mundo fica assim com os olhos desse tamanho, porque ele entende o que ele está falando. Ele enrola o livro, põe e sai. Você está entendendo isso? Ele sai, e a Bíblia fala que a partir dali, curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas vem de lá até o dia. Pelo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o Dunamis, o poder dele, Dunamis. E ele fala assim, que andou por todos os lugares, fazendo o bem. Foi falado aqui, graças a Deus, que Deus testificando, orando, pedindo mais justificação, para não pagar o mal com o mal, não é? Amados, a Bíblia manda a gente pagar o mal com o mal, ou com o bem? Não com o bem, né? Ali em Romanos 12, 20, o apóstolo Paulo fala assim: quem tiver fome, deve de comer. Quem tiver sede, deve de beber. Porque assim amontoará brasa de fogo sobre a tua cabeça. Versículo 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora vamos para a realidade. Se alguém, você descobrir que alguém está falando mal de você, como é que você lida isso? Veja bem, lá no fundo da porta. Você descobre que alguém está falando mal da tua família, coisas que você não fez. Quando você vê o jeito que a pessoa está tratando teu filho, teu neto, tratando você, sem você merecer. Veja bem, dá vontade de rir. A oração é essa: Deus, corta só o dedo mindinho, Deus, corta a cabeça, não, bota se arrepender. A maior parte de nós é hipócrita. A maior parte de nós não tem coragem de falar abertamente que quando nós estamos com raiva não queremos o bem de ninguém. Que na verdade, na hora da raiva, a gente quer arregaçar, quebrar tudo para passar aquela boca que a gente está sentindo. Que é assim que a gente quer fazer. Aí Jesus sabia disso. E os apóstolos entenderam, ele falou assim, ó, Mateus 5,44, amai vossos inimigos, que é muito bacana, é muito legal, é ótimo, quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta, que está assim com a gente, na igreja, no trabalho, não é? Agora, fora disso, quando a pessoa que você sabe que não gosta de você, que fala mal de você, que te percebe, que até te afronta, você sente e você sabe que você não tem vontade de orar para Deus ajudar ela, a vontade de pôr de cabeça para baixo, lá no quinto. Essa é a verdade. E Jesus sabia disso. Ele falou: vou botar você a prova, eu a prova, nós a prova. Amai vossos inimigos, bendizei aquele que vos maldiz e vos defende. Rapaz, eu tenho problema e eu luto, porque eu nunca fiz mandar recado. Eu sempre fui, alguém falou que eu não gostei, ela na hora. Então, bateu, levou. Nunca fui ficar com duas conversas. A pessoa falou, não gostei, mandava na hora. Mandava na hora. A pessoa falou, não gostei, era na hora. Aí eu entro para a igreja, viro pregador, pela graça de Deus. Só que pregar que é fácil, viver que é o problema. E eu sou testado quase todo dia na área que eu tenho mais dificuldade. A pessoa fala algo, eu fico assim, eu tenho que sair de perto, eu tenho que orar para não ter infarto. E eu, como psicanalista que eu sou, eu sei o que é sanguíneo, sei o que é colérico, e eu tenho os dois, eu tenho sanguíneo e colérico, eu sei o que eu estou falando, são dois temperamentos agitados, e eu segurar a língua sempre foi difícil, que era matou e levou, e eu sou testado. Então, Jesus falou: tu não vai falar mal de quem está falando mal de você, não. Você vai falar, é bem que está te falando mal. Você vai orar e você vai pedir para Deus perdoar a você. Finaliza isso. E libertando a todos os oprimidos do diabo que Deus era com ele. Jesus, quando ele curava uma pessoa, ele usava uma frase no grego assim, ó, ele vai para a frente e curou, te salvou, está no livro. A palavra grega é sozo, S-O-Z-O, sozo. O que significa sozo? Liberta o corpo e liberta na alma. Jesus nunca trabalhou pela metade, né? Porque tem pessoa que fica processo. Ela vai, se importa, começa a brincar, corta o olho e vai, não, Jesus, fica até sai. Agora tem pessoa que não fica torta porque ela é oprimida por dentro, cheia de feridas emocionais, problemas que viveu no passado.
coisas que viveu no passado, que está dentro dela. Então ela não é possessa, ela é oprimida. E não tem como libertar uma pessoa de uma opressão, uma possessão sim, uma opressão não, é cura. Então Jesus falava, você está curada, você está curado, tanto no teu corpo, tanto quanto na tua alma, para louvar e glorificar o Senhor. Coloque de pé, por favor. Por gentileza. Vou passar uma benção aqui, todo mundo contou, não vou perder a oportunidade, né? Eu também sou surpreso. Rapaz, eu estava com um problema, porque o problema na carteira de motorista, e estava ruim, porque o problema não era a carteira, o problema era dinheiro para pegar a carteira, né? Porque, às vezes eu tenho, mas dinheiro que eu bom, difícil, né? Aí eu falei, Deus, me ajuda. Está ruim com o Filho de Deus aqui, eu falando com Deus. Aí eu tenho um amigo meu, que é muito meu amigo, o Diácono, até do campo de Vila Nova, ele veio comigo. Eu sentado com ele, eu estava quieto, tinha uma pregação, falou, está tudo bem. Eu falei, não, está tudo bem. Eu falei, cara, está legal. Eu falei, não, cara, eu estou com problema no meu pegar, sem dinheiro. Ele é quanto? Eu falei, esse detalhe, dava quase 2 mil pontos. Ele entra, eu falei, olha, por favor, cara, você está me angustiando, eu tenho muitas coisas para pagar e tal. Ele chega não, eu vou te dar a vitória. Então eu cheguei em casa, ele falou, tu está em casa, Marcos? Eu falei, pô, ele, eu posso ir na tua casa? Está em casa? Pode. Ele falou, vamos ali comigo. Me levou no local e pagou o negócio que estava preso no caminho. E nessa mesma sequência, foi perdoada uma dívida minha de quase o mesmo valor. Nessa brincadeira aí, Deus, com a graça dele, ele enviou quase 5 mil reais. Você entendeu isso? Então Deus, ele te abençoa no espiritual, para tu pregar. Deus te abençoa no material, para tu ter recursos para fazer a obra de Deus. Agora, eu não tenho querer fazer a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque senão tu vai passar dificuldade. Amém? Quem quer fazer a obra de Deus? Eu não vou nem pedir todo. Quem quer? Quem não quer, não precisa levantar a mão, não. Quem quer fazer de Deus do jeito de Deus? Quase ninguém levanta a mão. Porque é fácil, levanta, gente. Quem é que vai fazer a obra de Deus do jeito de Deus? Não precisa ficar aqui não, aqui mesmo. Quem realmente está sentindo a presença de Deus aqui? Segura ela aí, por favor. Por favor. A palavra proclamar, anunciar, no grego, querigma. Segura aí, gente. Querigma, proclamar. Querigma. O que Deus está mandando falar aqui, eu já vou passar aqui de direito, é que você vai receber tudo aquilo hoje que você tem pedido aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Você vai receber hoje aqui da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche essa porta. Porque Deus está falando que até eu estou recebendo aqui, eu já estou alegre. E é o que eu estou pensando, eu já estou tomando posse. Vai glorificando, fala, Deus, obrigado, te agradeço, porque eu estou praticando, eu agradeço, eu estou agradecendo. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor está buscando aquilo que nós pedimos, é que essa pedindo libertação, cura da família dela, pessoas que estão orando para uma casa, para fazer um aluguel, orando para ter um carro melhor, ou quem não tem um carro para comprar um carro, uma moto, uma empresa, ter um trabalho melhor, passar no concurso público. Mas eu não sei que essa mulher, essa criança, esse jovem, essa pessoa aqui no ministério está pedindo a conclusão desta obra, usando o recurso, mas o Senhor me mostra que fala no meu coração, a machado de ouro grande aqui da parte de Deus, e esse Deus Todo-Poderoso está vindo e dando essa vitória ao povo de Deus aqui nessa noite. Dê uma salva de palmas e glorifica a Deus aqui de igreja. Eu agradeço a Rebanda xarabacanta, arabagassuri.